No dia 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco, Vale e BHP lançou cerca de 45 milhões de metros cúbicos de rejeitos no Rio Doce e seus afluentes, num fluxo de destruição que percorreu mais de 663 quilômetros de cursos d'água de Mariana até Regência. A lama atingiu pelo menos 45 municípios da bacia do Rio Doce, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, alterando os modos de vida de mais de 2 milhões de pessoas. Agora, 8 anos após o rompimento, nos territórios 1 e 2, que correspondem às comunidades dos municípios de Rio Casca e adjacências e do Parque Estadual do Rio Doce e sua zona de amortecimento, as pessoas atingidas dos 13 municípios onde a TI da Cáritas Diocesana de Itabiratuba seguem buscando por seus direitos e pela reparação integral dos danos que sofreram. Relatos invisíveis são histórias atravessadas pela resistência de quem vive nos territórios atingidos. Antes do rompimento era outra vida. Eu moro aqui em Baixada Verde já há mais de 40 anos. A minha vida de adolescente e criança foi toda ela construída aqui dentro. A nossa vida aqui era uma vida de tranquilidade, paz, conforto e desfrutar dos bens naturais que a gente tem aqui. Esses arbustos que vocês estão vendo aqui, era tudo roça. A gente tinha os pés de banana da terra, pé ao todo 10 mil pés de banana da terra. Esses pés de banana da terra era plantado no meio das carreiras de goiaba, que davam umas goiabas desse tamanho, que a gente colhia e vendia. Tinha vários outros tipos de coisa, taioba, entendeu? Inhame, era tudo cheio para que afora daqui até sair lá em casa, até na beira do rio, tudo lotado de plantação. Aí às vezes pescava. A gente ia na casa de amigos, né, que moravam lá perto. Então, de domingo, a gente saía andando, ia até lá no Rio Doce, ou para pescar ou para passear. Mas a gente ia, porque vem muita gente, né, de outras cidades, vem para passear na casa da gente. Aí eles ficavam perguntando, onde que a gente vai, onde que vai? A atração nossa era o Rio Doce. Né? Ver aquela água linda, maravilhosa que o Rio Doce tinha. Quando eu comecei a pescar, eu estava mais ou menos com uns 12 anos. E estou nessa idade, parei porque o rio acabou. Quando a mãe da senhora estava de cama, como é que a senhora fazia com os lambari para levar para ela? Eu pegava uma vazia assim, ó. Não era vazia boa, não. Pegava uma vazia e levava para a beira do rio, que ela gostava muito de pescar. Pegava os lambari, jogava dentro daquelas vazias com água, para levar para abrir perto dela, para poder matar os desejos dela pescar. E a gente não imaginava no rompimento de barragem para trazer aquela lama que passou e deixou saudade, né? Porque a gente não tem mais essa alegria de ir no rio, porque a água do rio, ela não é aquela água cristalina que a gente via, até a areia lá no fundo, né? A gente via aquela água cristalina que dava até vontade de a gente pegar e tomar, né? Aquela água. Olha, tinha um ribeirão, né? Esse ribeirão a gente pescava, tomava banho, né, pessoal? Era mais ou menos um lugar de lazer. Tinha vários peixes, aí hoje não tem mais. Hoje o ribeirão, hoje ele não tem mais serventia para estar tomando banho. Os peixes sumiram e
hoje, como eu mostrei para vocês, a parte da agricultura foi assim, virou um fracasso. Hoje os pés de coco davam coco demais, hoje o coco começa a produzir e cai. E hortaliça não sobressai mais. E aí a gente vai se remediando. Antes para nós era meio que um lazer, porque aqui com a horta é de uma associação, então você quer o convívio de estar todo mundo ali na hora de colher a cenoura e na hora de colher a beterraba. Hoje a gente não tem isso mais. A comunidade era mais movimentada, né? Nós recebíamos mais visitas, que vinham mais visitantes, tanto na nossa casa como dentro da comunidade mesmo, né? Pessoas sempre procurando algo, né? Atividade aqui no campo ou para fazer as compras, né? Dos tais peixes, né? Dos peixes. E aí vinham muitas pessoas de fora para fazer as compras, né? Dos peixes e hoje, e sem contar também que há uma certa tristeza na comunidade, né? É uma incerteza de que não vai voltar tão cedo o normal. Falei que a menina que dia que eu tinha chorado 2 vezes na vida. O dia que eu perdi minha mãe e o dia que nós fomos lá na cachoeira. Que ali eu vi todo o sonho. Acabou o Rio Doce. Acabou uma área de diversão que a gente às vezes ia pro rio, nem tanto para pescar nada, para curtir horas lá. Enquanto a sociedade, Ribeirinho ou Margem, igual nós aqui, estamos a média de 11 quilômetros da margem do rio, mas de qualquer maneira é a área que nós andávamos. Fomos totalmente criminalizados. E a Renova, a Samarco, a PHP, a Bilitão, tá nadando de braçada. Igual teve pessoas aqui no nosso lugar que morreu contaminado por causa de coisas que acabaram comendo peixe, que não acreditava, né? Até eu mesmo acho que não acreditava muito de que esse rompimento iria causar tanto dano assim, né? E aí depois você vê coisas acontecendo e aí você fica assustado. A lama veio, matou os peixes, matou o sonho, matou muita criação nessa margem de rio, que próprios animais silvestres lá que acostumados lá no meio ambiente morreram. Eu tive uma barragem, me parece, não lembro bem, me parece que ela estourou na sexta-feira, me parece. Foi no domingo, eu fui na Ponte Queimada. Eu tenho um menino mais novo aí, nós estávamos lá olhando, ele enfiou um peixe boiando assim, ele passou um bambu, ele puxando ele até encostar na pedra, pegou e dava uns 15 quilos uma carpa, eu nunca tinha visto aquele tamanho, morta. Eu de coquei lá embaixo, lá correu. Não é brincadeira, a gente ficou 5 meses sem água. Com isso a gente perdeu toda a plantação que tinha, perdeu muita criação, morreu muita criação, muita vaca, que era uma fonte de renda que a gente tinha, que a gente usava o aproveitamento. Igual o pé de banana que a gente tirava daqui, a gente tirava o cacho, as folhas e o pé da banana, a gente picava para a vaca aproveitar. Na época, como a gente ficou sem isso, a gente foi perdendo criação, porque não tinha água. E até hoje elas não bebem água do rio. Se passaram 8 anos e nós estamos aqui nessa luta, lutando para a gente ser reconhecido. E como vocês podem ver aí, ó, que sobrou foi lembrança. As gameleiras antigas, centenárias. Mas a marca da lama, a lama do crime ambiental, está exposta aqui, ó. Passou 8 anos, choveu, 8 anos choveu, veio a estiagem, veio a chuva. Mas não apagou o retrato das gameleiras, que são as verdadeiras que guardam aqui o retrato da lama que passou em vossas raízes. Ficar essa marca onde eu estou sentado aqui, desceu, depois que a lama foi descendo, empoçou uma água por cima, uma água escura, onde marcou aqui,
e foi descendo a lama mesmo, aquele pó fino foi assentado no chão aí, ó. Onde vocês podem ver que vocês já percorreram aqui e não produz nada nessa terra. Antigamente a gente fazia uma plantação, que era, a gente plantava quiabo, a gente colhia 3 vezes por semana. Hoje a gente não planta mais, por quê? Porque se a gente plantar, as pessoas vão saber que a gente está irrigando com água do rio. Como a gente não tem informação ainda da água, se a gente pode usar ou não pode em irrigação, a gente não vai plantar, porque se a gente plantar, a gente não vai ter aonde levar essa mercadoria para ser vendida, entendeu? A gente não precisava trabalhar igual trabalha hoje. Porque antes, com essa plantação que está aqui, com essa couve que está aqui, a gente conseguia atender várias escolas. Você entendeu? E hoje não, hoje a gente tem que trabalhar mais, por quê? De um pé de couve você perde várias folhas de couve. Porque a gente tem que trabalhar mais para ganhar menos, né? Para produzir menos. Qual a hortaliça mais resistente? É a couve. Então a gente teve que focar mais na produção de couve. Mas para nós que é agricultores familiares, a gente tem um prejuízo. Por quê? Quando sai um edital, uma chamada pública numa escola, eles não vão pedir só couve. Eles vão pedir couve, vão pedir cebolinha, vão pedir salsinha, vão pedir alface. Então a gente não pode mais ofertar tudo isso. Eu lavava roupa no rio, acabou, no caso minha profissão acabou, que eu tive que parar de lavar roupa para os outros. Então eu fazia muita coisa na beira desse rio. Hoje eu fico pensando assim, gente, hoje eu fico dormindo de dia, por que eu fico dormindo de dia? É porque não tem diversão para mim. A minha profissão era essa. Se eu falar para vocês, eu fiz aquela casa minha ali, ó. Eu tirava dinheiro para pagar trabalhador com peixe. Pegava peixe aqui e vendia. Já sem contar que a carne do prato era o peixe também. E a carne do prato também era peixe. Aí uns falam, o rio tá próprio para consumo, o rio tá bom. Eu quero que leve uma garrafa d'água do rio para os grandes lá beber e servir para o povo no dia da audiência. Na mesa redonda, na repactuação. Leva uma garrafa da água do rio e põe lá para todo mundo beber dela. Porque na hora que tem as grandes repactuações, os grandes encontros, as audiências, tem água mineral para todo mundo. Você entendeu? Eu quero ver pegar a água do rio e litrar ela e levar para eles beber. Será que eles vão beber? Será que o pessoal da Samarco, da PHP, vai tomar? A Renova, quando ela esteve aqui, eles não queriam reconhecer o nosso território como atingido aqui, né? E ela mapeou as regiões e colocou nossa área aqui, uma área cinzenta. A gente sempre batia na tecla. Vocês não vão reconhecer o nosso território, você não vai pagar indenização para os atingidos aqui. A gente sempre brigando com a equipe de diálogo da Renova. E foi muita briga. Eu falei para eles, não participo de reunião com vocês mais não. Vocês vieram aqui simplesmente para recolher aqui material que vocês estiveram no território e não quer reconhecer. De Malheira, nenhuma pessoa física recebeu até hoje. Então nós ficamos com o nosso prejuízo. E só ficamos sabendo que a gente tinha sido atingidos depois da visita da Caritas, porque a gente não tinha conhecimento, como não temos, né, conhecimento técnico para saber que atingidos para nós foram aqueles que a lama entrou na casa deles, que aquela pessoa que perdeu moradia, que perdeu alguma coisa material. Então a gente não sabia que a gente tinha sido atingido indiretamente. Enquanto a gente lamentava, o pessoal de Mariana, de Brumadinho, a gente não sabia que nós também estávamos perdendo. A primeira reunião que foi feita aqui para falar com a gente que o nosso Ribeirão ele é afluente do Rio Doce e que a gente tinha sido atingido indiretamente, foi 2 anos depois que a gente ficou sabendo. Até então, para nós, estava tudo beleza, o pato estava morrendo os patos porque tinha que morrer mesmo, a infestação de caramujo apareceu porque tinha que aparecer e as
verdura começaram a não produzir mais do mesmo jeito. É porque estava tendo uma mudança no tempo. E aí eu comecei a ver assim, cara, eu fui atingida. Eu realmente fui atingida. O que eu tinha, eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Tipo assim, a renda que eu conseguia disso, eu não tenho, eu não vivia só disso, mas eu conseguia uma boa parte da minha renda com isso. E aí, depois que eu entendi, o que me levou a entender que eu era atingido foi a questão de renda. Só que aí depois eu fui vendo outros pontos, né? Tipo assim, a questão do meu lazer, que a gente não ia ter mais. A gente custou entender que atingidos somos nós, né? Somos nós quem? Nós que moramos aqui à margem do Rio Doce. Porque se nós não fomos atingidos com lama lá, mas nós somos prejudicados ambiental, né? Ambientalmente, nós somos prejudicados. Da forma que era, não é mais, tudo mudou, né? Que ali envolvia não só aquelas pessoas que desfrutaram do meio ambiente aqui, a gente fazia novas amizades, conhecer novas pessoas, né? E hoje algumas coisas têm nos impedido de desfrutar disso. São algumas leis que foram colocadas, né? Como a Portaria 40, impediu da gente desfrutar de muitas coisas. A gente juntava com amigos daqui mesmo e outros que vinham de fora para a gente acampar, a gente ir pescar nesses lagos, e hoje ficou proibido, porque o peixe que a gente tinha prioridade de estar pescando, ele está proibido de pesca. Isso foi decretado essa proibição logo depois que aconteceu a tragédia. Mais fácil um traficante dar bem com a polícia do que nós. E a Portaria 40 é uma portaria que já tentamos derrubar ela de toda forma, não tem jeito. O maior sentimento meu desse rompimento, primeiro, a perca materiais e emocional. Que hoje nós não temos Rio Doce para nada. Se você for na beira do Rio Doce lá passear, o meio ambiente pegar lá, eles querem saber por que você está lá, o que você está fazendo, como se não tivesse o direito de ir e vir. Quando eu me tornei atingida, né, do rompimento, aí eu ficava pensando, porque todo lugar que eu ia, falava, sempre foi proibido pescar. Assim, não era, cara, não era proibido. Tipo assim, eu conheço a maioria dos policiais que já passou aqui, policial ambiental, a gente encontrava, é lógico que a gente tem que cumprir com Piracema, o cuidado com as coisas, mas eu toda a vida pesquei e não era proibido essas coisas. É lógico que é proibido você levar, dependendo do que você vai levar, né? Do apetrecho que você vai levar para lá, sim, é lógico que é proibido. Mas a gente que pescou com vara, anzol, linhada. A sociedade hoje é criminalizada, enquanto quem era para ser criminalizado está nadando de braçada. Você analisa o seguinte, há tempos atrás nós saíamos aqui, ia para a margem do rio, às vezes a gente levava uma carne, fazia uma fogueira limpo lá, ia pescar, ficava às vezes a noite inteira lá no rio, chegava no dia cedo em casa, tranquilo. Hoje você não pode nem passear, se te apanhar com um peixe da espécie nativa da região, é multado e preso, sem direito à fiança. Mas espera aí, eu sou criminoso? A sociedade é criminosa? Não foi feito nenhum tipo de análise para a gente chegar ali e falar assim, olha, vamos melhorar na agricultura nessa parte, porque foi feita uma análise e a gente está vendo que foi através disso aqui. Então a única coisa que a gente sabe, que foi depois do rompimento, é que as coisas fracassaram. A falta de confirmação, como que está a água do nosso rio hoje, se a gente pode pescar, se a gente pode retornar novamente às atividades, entendeu? E aí não vem informação nenhuma, os órgãos competentes não falam nada e a gente fica buscando resposta, né? Eu sou semi-analfabeto. Então muitas das vezes eu uso, quando eu estou numa parada, reuniões onde tem muito acadêmico, eu já uso o segundo termo, às vezes me leva como ignorante. Porque eu não sou obrigado
a colocar palavras certinhas no ouvido de ninguém. Agora, eles que são acadêmicos, eles têm por obrigação de escutar a palavra mal falada e compreendê-la. Eu falo muito isso aqui dentro da nossa comunidade. Você é doutora naquilo que você aprendeu, naquilo que você estudou. Eu sou doutora no que eu aprendi. Eu sou doutora nisso aqui, ó, na agricultura. Então eu não tenho que entender o que o advogado entende. Não é nós que temos que entender o que eles falam. Eles é que têm que entender o que a gente fala. Eu até brinco às vezes que nós nos tornamos réus, né? Porque hoje em dia às vezes você tem que dar muita explicação, a gente não sabe falar muito bem, né? Não tem essa linguagem técnica que eles falam muito sobre essa questão. E aí você vê que quando vem alguma pessoa de lá, eles vêm e falam um monte de coisa para você que você nem entende muito bem sobre aquilo. E no fim a gente continua batendo na mesma tecla, a gente quer justiça. Justiça para isso. É chato quando às vezes você pega no seu próprio celular e vê um post lá no Facebook falando sobre tantos milhões que eles estão arrecadando, né? E aí você para e pensa, e a gente? Como que a gente tá nessa? Hoje não somos reconhecidos por ninguém. As próprias empresas criminosas abandonou tudo e fechou os cadastros, omitiu que não tinha mais pessoas. Eu estou aqui, nós fomos injustiçados, que nós somos população ribeirinha de um dos maiores afluentes do Rio Doce, que é o Rio Piracicaba. Daí para cá vem projeto, mais projeto, projeto de recuperação. Só que é 8 anos. E até hoje, se recuperar alguma coisa, recuperar em outros municípios. Der 5 anos de prazo para construir uma cidade de 300 e poucas casas. Se tivesse meu menino com 3, 4 pedreiros, já estava pronto. Vai para 8, não entregaram o troço ainda. Prometeram recuperar o rio com 5 anos. Vai para 8. O que foi feito? Não sequer plantaram uma árvore. Eles implantaram uma coisa na comunidade para poder gerar uma rivalidade na própria comunidade. Porque eu fiz várias reclamações, porque tinha um vizinho meu que recebia e eu não. Assim, cara, mas eu fiz o cadastro junto com ele, por que eu não sou reconhecida? Às vezes a pessoa morava dentro de casa, ele não pagava energia no nome dele, não pagava uma conta de água, então ele não tinha um comprovante. Graças a Deus, eu tenho como sobreviver. Graças a Deus eu tenho. Mas e essas pessoas que não têm, que moram moram em terreno de fazenda, né? Moram com fazendeiro, trabalham para outras pessoas, eles não têm como comprovar eles não têm como comprovar a residência deles. Então a gente que acaba saindo da roça para ir passear na cidade para reunir a família. Porque, na verdade, aqui na roça já não tem mais aquela atração que tinha antes. Hoje ficou difícil para todo mundo. A gente tenta tirar as crianças das ruas para ficar no ambiente gostoso de brincar, de jogar bola, de pescar, já não tem mais. Tristeza, porque eu tenho 2 filhos, meus filhos foram criados dentro desse rio, de pular no rio, de nadar qualquer hora do dia, de pescar, tipo assim, chegava da escola, vou ali pegar um peixe, pegava um anzol e vinha pescar e voltava com peixinho pra gente almoçar. Hoje eles não tem como fazer isso mais e no futuro, os filhos deles, por exemplo, nunca vai ter isso. Que no momento que a gente está passando, a gente nem imaginava que era um divertimento, que pra gente era normal do dia a dia, para hoje ficar só na lembrança. O rio acabou, cara. Ninguém tinha pedido isso, sabe? Ninguém estava afim de dinheiro, a gente só queria o rio lá. E hoje em dia muita gente fala que a gente é bandido, que você quer dinheiro, sabe? Que tudo que faz é pouco. Às vezes a gente se sente um pouco de massa de manobra porque você chega aqui, igual você busca alguma coisa, você fala. Eles vão lá e cortam a sua conversa que você tem, eles pegam o que é bom para eles. Tem saudade desse tempo, né? Que a gente podia fazer tudo.
entendeu? A gente podia fazer tudo, porque a gente podia passear, podia andar, podia pular dentro da água do rio. Eu nunca pulei não, porque eu tenho medo de água. Mas o pessoal ia, pulava, né? Mas era dessa forma. Nossa, eu tenho saudade do Ribeirão, para tomar um banho no Ribeirão. Eu tenho saudade das pescarias, que a gente pescava aí, pegava muito peau, pegava lambari, pescava traíra, pescava uma série de peixe que hoje não tem mais, não existe. Eu tenho para mim que esses peixes não vão voltar mais. Então tem crianças crescendo nessa comunidade hoje que não vai saber o que é pescar um peixe nesse ribeirão mais. Não vão acreditar que a gente viveu tudo isso. Nós fomos numa reunião uma vez em Valadares, aí tinha um rapaz do revés, que ele virou pro lado do pessoal lá e falou assim, eu quero saber, eu tenho uma filha com 10 anos. Todo domingo eu ia pra praia da Cachoeira lá, com a minha família, tomar banho. Eu quero saber de vocês quantos anos vai levar para minha filha ver o rio, conforme eu fui criado nele, conforme eu levava ela para brincar. Isso eu quero saber de vocês. Teve resposta? Não, porque é uma incerteza. Como eles vão recuperar esse rio? Onde eles vão botar esse monte de resíduo que está atolado dentro do rio? A gente tinha saúde, tinha água, a gente tinha tudo e acabou, gente. Eu não tô aqui mentindo, não. A maior saudade que eu tenho é meu pai trabalhando junto comigo, minha mãe trabalhando, a gente mexendo, carregando nossas caixas de fruta, as nossas plantações, enchendo o nosso paiol das coisas que a gente colhia, vendendo, atravessando o rio com aquela alegria. Era muito trabalho, era pesado. Mas é disso que eu tenho saudade, da saúde da minha família. De olhar para essa terra que está tampada do jeito que você está vendo aqui, ó. Porque não dá nada. Não tem condição da gente plantar nada, o que planta não dá. Enquanto por trás tem um povo colhendo minério de ferro, colhendo covardia, semeando covardia. Eu tenho medo, para mim, eu tenho medo de adquirir um câncer. Sabe, não são câncer, essas doenças que vêm de lá, né, que pode vir dos metais pesados. Eu sinceramente, eu tenho medo disso, porque a gente não escolhe a doença, né? A gente não escolhe, ela vem. Mas nós que vivemos aqui, nós estamos correndo muito risco, né? Nós estamos correndo risco e não tem dinheiro que paga a saúde da gente, não é? Os problemas que vão vir, né, devido ao consumo de uma água de má qualidade, nós sabemos que futuramente a conta vai vir. Então é disso que eu tenho medo. Eu tenho medo da injustiça. Porque nós sabemos o risco que nós estamos correndo, tomamos conhecimento que a nossa água está contaminada e sabemos que futuramente nós vamos sofrer por isso. Isso é fato. Isso é fato. O que eu tenho medo é que depois de tudo isso ter acontecido, que a gente não tenha nem a reparação básica, a mínima, que seja em valores, mas que para mim é a mínima, a reparação mínima, que seja em valores, e que nem isso aconteça. O meu medo é esse. Nesse decorrer desses 8 anos, eu tenho muita coisa engasgada que eu não tenho palavra para falar. Porque, sinceramente, foi um crime que destruiu a minha família, destruiu minha fonte de renda, destruiu a saúde minha, do meu pai. A minha mãe não tem saúde. A gente, além de perder a nossa fonte de renda, a gente perdeu a saúde. A gente perdeu tudo que a gente tinha de plantado, a lama levou tudo embora. E o que eu tenho para falar é muita indignação.
Eles não sabem o valor de desfrutar disso. Não, né? Eles não têm noção do Eles não tamanho têm estrago noção eles fizeram. de estrago. E quantos não morreram, né? Porque sai do seu habitat, né? Vai para a cidade, acaba morrendo. Ah, morreu de quê? Inventa alguma coisa ali, mas na realidade é tristeza, é remorso. Porque às vezes o ouro não vale a vida. O dinheiro traz felicidade momentânea. Uma coisa que eu tenho certeza para você que nenhum desses chefes da Samarco, da Vale, eles levam a vida assim de alto nível, mas o que é mais importante ele não tem e não conhece, que é paz de espírito. Aí ele não tem paz, ele não está nem aí para a paz dos outros. Eu acho que um pedido que eu teria seria impossível, né? De conseguir limpar, pelo menos tentar, com responsabilidade, limpar o Rio Doce. Evitar gastar tanto dinheiro com matérias que, ao meu ver, não são reais. Eu pediria agilidade. Agilidade, eu pediria mais compromisso e responsabilidade também, né? Porque quanto mais demora, mais o problema, além de permanecer, ele cresce, né? Então, eu acho que os responsáveis deviam de ser mais ágeis, porque 8 anos se passaram, né? Imagina, é muito tempo, é muito tempo. E a impressão que a gente tem é que estamos andando em círculo. A impressão que a gente tem é essa. Vocês estão esquecendo de nós que somos os menores, porque é daqui que nós tiramos para comer, para nossa sobrevivência. A gente esteve aí brigando e buscando, né, os direitos de cada atingido. E espero que todos aqueles que também representam as suas comunidades em outros locais jamais percam a esperança. Põe o pé no caminho e vem aqui, que eu vou andar com vocês aonde a lama passou. Pra vocês verem que a lama teve aqui, o desastre que teve aqui. E até hoje estamos atingidos e esquecidos, parados no tempo. Há 8 anos, os atingidos e atingidas das comunidades localizadas nos municípios de Rio Casca e adjacências e no Parque Estadual do Rio Doce e sua zona de amortecimento convivem com a invisibilidade. O Rio Doce, que era conhecido por sua exuberante biodiversidade e vastidão de recursos naturais, era o lar de uma relação íntima entre as suas populações e as águas que correm os territórios ao longo da bacia. Aqueles que aprenderam sobre a importância de cuidar do rio e preservá-lo, hoje estão proibidos de pescar. O que plantam não nasce como antes e a vida fica cada vez mais distante de ser a mesma. O contraste é severo. Se de um lado a publicidade usada pelas empresas réis apontam que os danos estão sendo reparados, a realidade das pessoas atingidas ecoa o contrário. Nela, os planos e sonhos de viver da renda do plantio de verduras da agricultura familiar, de ter fonte de alimentação segura e água de qualidade foram cobertos por uma mineração que destrói onde passa. Nos territórios 1 e 2, vivem pessoas atingidas que guardam histórias carregadas daquilo que era motivo de sorriso na vida de cada um. O lugar que escolheram para criar raízes, memórias e afetos virou campo para lutar para que todos os danos que sofreram sejam reparados. As memórias dão hoje força e esperança para buscar por uma reparação que seja justa e por respeito a todos os seres. No olhar de cada um está a certeza de que a união é o único caminho possível para lutar contra a mineração que fere, mata e desrespeita todo um ecossistema, que ignora os sonhos de quem estiver pelo caminho. As águas do Rio Doce eram como ruas, eram caminhos, eram saberes, era lazer. Hoje é um convite para buscar por uma reparação justa, digna e ágil. Por isso, os atingidos e atingidas gritam por justiça e para que rompimentos de barragens não voltem a acontecer.